pastor. Obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém? Uma alegria retornar aqui. Já estive diversas vezes. Estou quase aprendendo o caminho, pastor Joel. Acho que mas ainda não consigo chegar sem o GPS aqui não, viu? Muito bem, queridos. Nós estamos em Indaiatuba. E é uma alegria estar com os irmãos. Nos últimos anos, temos trabalhado com a Comunhão Batista Bíblica Nacional e estamos envolvidos até o pescoço na comunhão, fazendo Jornal Batista Bíblico há 30 anos, também agora como secretário executivo, diretor de missões, e também temos trabalhado com a ETEBAB, a Escola Teológica Batista Bíblica. Parece que temos alunos aqui da igreja, não tem? Tem gente aqui da igreja estudando na ETEBAB. A ETEBAB tem sido uma resposta de Deus a uma grande necessidade do nosso país. Nós temos gente sendo chamado para ser missionário, pastor, mas a gente não tinha seminários suficientes. Então, através da internet, nós estamos treinando gente lá em Urucará, no Amazonas, em Porto Velho, em diversos lugares do sul, norte, nordeste, por toda parte. Isso tem sido uma grande bênção. E também estou envolvido com a AI, Associação de Auxílio às Igrejas, que é uma entidade que o propósito dela é emprestar dinheiro para as igrejas, com o propósito de ajudar as igrejas a comprar terreno, construir e abrir congregações, né? Então, o dinheiro da AI não é para ficar aplicado no banco, é para ficar aplicado na obra, amém? E estamos aí à disposição para ser uma parceria, fazer uma parceria com os irmãos para a construção do novo templo. Ficamos muito felizes saber que os irmãos compraram uma área aqui próxima e com certeza Deus vai colocar ali um templo belo e grande para que os irmãos possam fazer ainda melhor o trabalho de Deus. Amém? Muito bem, meus queridos. Missões, uma obra que requer compaixão. Nós não vamos fazer missões se esse sentimento não estiver presente em nossos corações. Uma igreja não fará missões se esse sentimento, se esse desejo de ajudar o próximo não estiver no coração. Mas o problema é que isso não parece ser uma coisa muito natural a homens pecadores como eu e você, homens e mulheres pecadores, né? Parece que nossa tendência não é a compaixão. Nós temos compaixão de nós, dos outros nem sempre, né? Mas é interessante como esse tema está ligado a missões. Se você olhar na Bíblia, eu sei que muitos aqui são novos na vida cristã, outros velhos, nem todos têm conhecimento, mas tem um versículo na Bíblia que nós conhecemos de cor. A maioria, até o incrédulo, conhece. É João 3,16, né? Que é um versículo que ele não fala tudo o que tinha que falar. Lá diz assim, me ajude, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem, o versículo está dito, mas não está, porque tem uma coisa que o versículo não consegue dizer, e João usa a expressão de tal maneira. Ele não conseguiu explicar o amor de Deus, porque o amor de Deus é tão grande, como as crianças cantam, grande, tão grande, né? Gente, nós não compreendemos o amor de Deus porque ele envolve outros sentimentos que muitas vezes nós não estamos ligados, não compreendemos. Isso se chama compaixão.
E isso é o que falta em cada um de nós para realizarmos o trabalho missionário. Hoje nós vamos ver a história de um missionário que não tinha compaixão. Ele se chamava Jonas. Você vai falar: pastor, eu já sei tudo sobre o livro de Jonas. Talvez nem tudo. Vamos abrir em Jonas, capítulo 1, nós vamos ler de 1 a 3. E nós vamos descobrir essa noite o que Deus fez para criar compaixão no coração de Jonas. E o que Deus fará para criar compaixão em nossos corações. Então leiamos Jonas capítulo 1, verso 1 a 3, diz aí, olha: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Havia um problema muito sério com esse chamado que Deus fez para Jonas, porque Jonas, ele era profeta, mas ele era profeta em Israel, para o seu próprio povo, mas de repente Deus o chama para uma obra, uma missão diferente. É fácil ser profeta no meio do povo de Deus, mas quando Deus manda ser profeta lá fora, alcançar pessoas que muitas vezes você acha que são indignas, então a coisa fica difícil, e de repente descobrimos que falta em nós compaixão, e era isso que acontecia no coração de Jonas. A missão dada por Deus a Jonas parecia ser uma coisa muito difícil. Ele tinha que ir para a cidade de Nínive e ali pregar. E Jonas foge da presença do Senhor. Ele pega um navio na direção contrária. O local mais conhecido daquele tempo, a extremidade do Mediterrâneo, ficava Tarsis, aonde fica hoje a costa sul da Espanha. Ele pegou um navio em direção contrária, 2 vezes mais longe de onde Deus tinha mandado ele ir. Fugiu para o fim do mundo, fora da vontade de Deus. E Jonas então começa a experimentar o agir de Deus na sua vida. Deus precisava mudar o coração de Jonas, e coisas começaram a acontecer. Mas se você não tem compaixão pelos perdidos, e você realmente quer servir a Deus e obedecer o ID de Jesus, que é o maior mandamento de Deus para a igreja. A igreja está nesse mundo, tudo bem, para adorar a Deus, mas ela tem uma missão. Jesus deu essa grande missão, que é missões. Jonas pagou a passagem, indo no caminho da desobediência a Deus. Muitas vezes nós pagamos um alto preço. Jonas pagou caro por aquela passagem, era para um lugar longe. Ele desceu para o navio, entrou, e as coisas começaram a acontecer na vida de Jonas, porque Deus entra em ação, e Deus começa então a mover as coisas, Diz aí no versículo 4, que o Senhor mandou para o mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. De uma hora para outra, toda aquela tranquilidade de Jonas, que dormia no porão do navio, de repente tudo começou a mudar. Os marinheiros ficaram desesperados. Por que isso está acontecendo? Vamos lançar sorte, vamos ver quem é o responsável. Alguém aqui cometeu um grande pecado. Eles lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Que azar, Jonas é posto na parede. Eles colocaram Jonas na parede, no versículo 8, veja só. Então disseram a Jonas: declara-nos tu agora, por causa de que nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? Que povo é o teu? Uau!
Já pensou você ser colocado na parede, no interrogatório desta natureza? E Jonas, ele responde: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Até parece, né? O Deus do céu que fez o mar e a terra. Então esses homens se encheram de temor. É interessante, aquelas pessoas eram incrédulos, pagãos, eles não temiam a Deus, mas quando ele começou a falar do seu Deus, eles começaram a ficar assustados, alguma coisa muito séria está acontecendo aqui. E Jonas começa a dizer o que está acontecendo, né? Ele vai dizendo aqui o seguinte: e disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas disse que ele estava fugindo da presença do Senhor, no versículo 10. Sabiam os homens que Jonas fugia da presença do Senhor porque ele tinha declarado, ele sabia o que estava acontecendo. E então, o que nós vamos fazer para resolver essa situação? E é interessante que Jonas tem aqui a sua primeira experiência para se tornar um homem cheio de compaixão. Por quê? Porque agora estavam nas suas mãos as vidas de todos aqueles homens do navio. Tudo dependia dele. E ele sabia que se nada fosse feito, o navio ia afundar. E essa é a primeira lição que Deus muitas vezes nos ensina, para termos compaixão. Deus coloca vida de pessoas em nossas mãos. Mas como assim, pastor? Vidas em minhas mãos? Quem é que está nas minhas mãos? Em primeiro lugar, Deus coloca nas suas mãos a sua família, os seus filhos, a sua esposa ou o seu marido. São pessoas que dependem muito de você para a salvação. Não se engane, sua família não é salva só porque tem o mesmo sangue. Alguém já disse que até pernilongo pode ter o nosso sangue. Mas há uma responsabilidade espiritual. Você é responsável pela sua casa, você é responsável pelos seus filhos. Gente, nós estamos perdendo os nossos filhos. Nos dias de hoje, crianças crescem na igreja, quando chegam na adolescência, eles começam a se desviar, e se eles não deixarem a igreja na adolescência, quando forem para a faculdade, sua fé vai ser destruída. Se você não assumir uma postura de verdadeira compaixão e amor pelos seus filhos. Estamos falando de missões, de alcançar pessoas longe, mas dentro das nossas casas, muitas vezes, nós estamos perdendo a guerra. Por quê? Porque nós não estamos tendo compaixão suficiente dos nossos filhos. Nossos filhos precisam mais do que entretenimento, mais do que celular, mais do que videogame. Eles precisam de pais presentes, amém? Pais que deem um exemplo de vida, que sejam um exemplo de vida para os seus filhos. Nós temos parentes, talvez parentes seus, já têm uma certa idade, estão partindo para a eternidade, e eles não conhecem Jesus. Talvez seja uma oportunidade de você fazer uma lista dessas pessoas e começar a visitá-los e começar a compartilhar com eles o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas com idade avançada ainda têm seus corações abertos para saber do seu futuro eterno, e você pode compartilhar. Irmãos, precisamos de real compaixão. E Jonas, tocado por não sei o que, começou a ter compaixão, e ele teve compaixão daqueles homens, falou: se vocês me jogarem no mar, o mar vai cessar e vocês vão sobreviver. E foi exatamente o que aconteceu. Aqueles homens fizeram de tudo para não fazer isso, mas no final não tinha jeito, eles jogaram Jonas no mar, e o mar se aquietou.
É interessante que os homens mostraram também grande compaixão por Jonas, né? E ele aprendeu, que ele viu que aquelas pessoas não queriam jogá-lo ao mar, e por fim, ele decide ser jogado ao mar no lugar daquelas pessoas. Então, queridos, apesar de toda a desobediência do profeta, Deus ainda usa aquela situação. Aqueles homens ali, eles se quebrantaram diante de Deus, né? Veja o versículo 16: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor, fizeram votos, preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, a primeira lição de Jonas, ele teve que aprender a ter compaixão daqueles que dependiam dele, e ele fez isso. Mas aí Deus cria uma nova situação, né? Deus manda que um peixe vá lá e engula Jonas. Não sabemos qual é o peixe, né? A Bíblia diz que era um grande peixe, já há muito debate sobre isso, né? Eu quero dizer para vocês aqui que alguém já disse que a baleia não pode engolir um homem, mas nós temos vários relatos documentados de homens que foram engolidos por baleia, e que depois da baleia caçada, pescada, né, arpoada, esses homens foram resgatados vivos de dentro do ventre da baleia, tá? Se você quer saber mais, né, o livro se chama Merece Confiança, o Antigo Testamento. Lá tem uma história, várias delas, que foram registradas em jornais, histórias verdadeiras, de pessoas que foram engolidas por peixe e também foram devolvidos vivos depois de algumas horas. Mas Jonas teve uma segunda, uma experiência agora, né? Deus manda um peixe para engolir Jonas, uma coisa inédita até então, e no capítulo 2, Jonas é engolido pelo peixe, e ele estava vivo dentro do peixe, né? Versículo 2, que orou Jonas ao Senhor Deus nas entranhas do peixe. Eu acho interessante, desde de criança, né, fui criado na igreja, embora não fosse crente, eu vi a história de Jonas, e ainda a mesma coisa nos dias de hoje. Quando se conta a história de Jonas, coloca lá a baleia, aí coloca Jonas todo encolhidinho no ventre da baleia, né? E a impressão que a gente tem é que Jonas estava confortável ali, né? Que ele estava tranquilo, Deus estava guardando a vida dele ali. Mas, queridos, não foi nada disso. Jonas viveu uma experiência infernal. Não tinha fogo, pastor, mas tinha água. Tinha água. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso é muito tempo, são 72 horas, é isso? 72 horas, com uma sensação de afogamento. Olha, eu quero que você experimente uma coisa. Quando você estiver tomando banho, aquele chuveiro caindo assim, faz assim, ó. Sabe o que vai acontecer? Alguns pingos d'água vão entrar no seu nariz, e você vai sentir uma sensação horrível. Quando se tortura uma pessoa, um dos piores tipos de tortura é o afogamento. Eles colocam um pano, a pessoa deitada, põe um pano e joga água em cima. É horrível. Pois Jonas ficou 72 horas com aquela aflição que ele ia morrer, que ele estava se afogando, que ele estava sem ar. E ele estava ali, uma situação infernal. Às vezes, isso acontece na vida das pessoas. Deus permite situações de grande aflição para nos humilhar. Depois desse tempo de sofrimento, aqui no capítulo 2, né, Deus começa a agir no coração de Jonas, e ele faz algumas descrições da sua situação. Eu acredito que foi ele que escreveu o livro, porque tem coisas aqui que ninguém saberia. No versículo 2 ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu do ventre do inferno, ouviu a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, tua corrente das águas me cercou. Versículo 3.
Versículo 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas enrolaram na minha cabeça. Versículo 6: desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre. É como se ele estivesse já sepultado, né? Sepultado ali no ventre da baleia. Versículo 7, ele diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Interessante. Quando eu estava já morrendo, Deus ouviu a minha oração. Queridos, muitas vezes Deus nos leva a situações assim, de extrema agonia, de extremo sofrimento. Pode ser um acidente, pode ser uma doença, uma enfermidade. Eu tinha um tio que já é falecido, e ele passou por essa experiência, de ter morrido e depois ter voltado. E no caso do meu tio, era uma experiência interessantíssima, porque ele era crente, ele teve um infarto, ficou alguns minutos morto, quando aquele aparelhinho lá para de funcionar, e o médico fala, não tem mais jeito. Ele estava nessa situação, e ele disse que ele estava subindo, e uma alegria contagiante tomando conta do coração dele. De repente ele sentiu uma coisa que ele não estava sentindo mais, era dor no peito. A dor voltou, e de repente ele acorda na mesa ali, junto com os médicos que estavam tentando ressuscitá-lo. Mas a verdade é que o inferno é um lugar terrível. E embora você não passe por uma experiência assim nesse mundo, porque Deus tem misericórdia de você, Ele não permite que a gente passe, mas realmente, queridos, nós precisamos ter noção do que é o inferno. Lá naquela história de Lázaro e o mendigo, que é uma história, não é uma ilustração, porque as ilustrações não dão nomes às pessoas. Lá diz a história que o rico morreu e o mendigo morreu. O rico foi para o inferno, e o mendigo foi para o seio de Abraão, que era o paraíso. Ainda não era o céu, porque Jesus não tinha morrido, não tinha levado esse povo lá para o céu, eles estavam aguardando a redenção. Mas veja, os dois foram mandados. O mendigo não foi lá para o seio de Abraão porque ele era pobre, não é isso não. De alguma maneira ele ouviu o evangelho, ele creu e foi para lá. Mas aí, lá no inferno, o rico pede, olha, pai Abraão, manda que Lázaro pegue um pouco de água, molha aqui, porque eu estou aqui nesse tormento, nesse lugar de tormento. O inferno é um lugar, queridos. E se nós não cuidarmos dos nossos parentes, eles perecerão. A preocupação do rico lá no inferno, qual era? Bom, já que não dá para fazer nada por mim, manda Lázaro falar com meus irmãos. Eu não quero que eles venham para esse lugar. Só que era tarde demais. Qual foi a resposta? Eles têm Moisés e os profetas, a Bíblia. Tem alguém pregando? Tem alguém pregando para os seus familiares? Nós precisamos perceber a realidade do inferno. E Jonas percebeu isso. Eu acredito que Deus estava mostrando para ele, se você não pregar para aquele povo, o destino deles é terrível. Está entendendo o que eu estou falando agora? A coisa é séria. Queridos, que Deus não faça conosco aquilo que foi feito com Jonas. Alguém já disse, se um crente passasse 5 minutos no inferno, ele seria o maior de todos os missionários. E eu acredito piedosamente nisso. E Jonas, Deus estava trabalhando no coração dele, mostrando para ele que o destino daquela cidade seria terrível, se eles não recebessem o evangelho. Muito bem, Jonas ora a Deus, e Deus, na sua compaixão, atende a oração de Jonas, dá uma nova chance para ele. Deus falou com o peixe obedeceu. Vai lá, vomita
esse traste na praia, desculpa, vomita essa figura lá na praia, e o peixe obedeceu. Interessante, né? Deus falou com o mar obedeceu. Deus falou com o vento obedeceu. Deus falou com o peixe obedeceu, mas Jonas era resistente. Foi vomitado na praia, e aí então foi cumprir a sua missão, né? Versículo 1 do capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega a mensagem que eu te digo. Mesma coisa. Quantas vezes Deus tem que falar conosco para pregar o evangelho até a gente obedecer, né? Ao seu filho, ele obedece você? Ah, pastor, meu filho me obedece. Mas depois de você mandar quantas vezes? Menino, vai lá e faz isso. Já vou, pai. Menino, vai lá e faz isso. Eu já vou, pai. Menino, vai lá e faz isso. Quantas vezes nós temos que falar com uma criança para ela nos obedecer? Essa é realmente obediência? Até que finalmente o pai põe ameaça, dá um castigo, uma correção, aí a criança obedece. Será que não somos assim também? Quantas vezes Deus vai ter que falar conosco até a gente assumir uma posição para a obra missionária? Desculpem. Quantas vezes o Senhor terá que falar? Mas Jonas foi. A Bíblia diz que ele foi à cidade, né, segundo a palavra do Senhor, para evangelizar. Então, no capítulo 3, Jonas tem uma outra experiência interessante. Jonas não acreditava que aquele povo ruim ia se converter. E às vezes falta-nos fé para fazer o trabalho de evangelização. Tem gente que a gente não acredita que vai se converter, mas Deus muitas vezes nos surpreende. E foi isso que aconteceu, né? Jonas foi, começou a pregar a palavra de Deus, e no versículo 5 uma coisa fantástica aconteceu. Os homens de Nínive creram em Deus. Deu certo. Missionários sem compaixão, mas a mensagem de Deus é poderosa, amém? Muitas vezes não é a nossa conversa, a nossa sabedoria, o nosso jeito de transmitir, não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma vidas, queridos, né? Conta-se uma história interessante, que os gideões distribuem esses Novos Testamentos nos hospitais, nos hotéis, nas escolas, nas Forças Armadas, e lá no Rio de Janeiro, eles foram num hotel, entregar lá, colocar nos quartos, e depois deles colocarem tudo, o gerente do hotel deu uma ordem para os funcionários: pega o saco de lixo, passa em todos os quartos, põe tudo no saco e joga no lixo. E os funcionários obedeceram, porque senão seriam mandados embora. Alguns eram crentes, mas tinham que obedecer. Puseram tudo no lixo, botaram lá fora. Aí passou lá o camarada, né, coletor de papéis e tudo, começou a palpar: opa, tem papel aqui. Pegou todo aquele saco cheio de Novo Testamento, botou e levou lá para sua casa, na favela. Aí chegou lá, viu aqueles livros novos, e ele falou: não, isso aqui é uma coisa bonita, isso aqui é Bíblia, não vou vender isso aqui, eu vou dar. Aí ele começou a distribuir pela favela os Novos Testamentos. Pessoas vinham buscar, todo mundo queria um livro daqueles, e levaram. E sabe o que aconteceu naquela favela, naquela comunidade? Pessoas começaram a ser transformadas pela leitura do Evangelho, pela leitura daqueles Novos Testamentos. Igrejas surgiram ali simplesmente porque a palavra de Deus transformou. E o que aconteceu aqui, a palavra foi transformando as pessoas, todo mundo se humilhou, pediram perdão a Deus, eles vestiram até os animais de pano de saco, né? E todo mundo ali jejuando, orando, pedindo misericórdia, e Deus derramou a sua misericórdia, amém? Eles oravam assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus viu, versículo 10,
as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Deus não se arrepende. Na verdade, aqui é o homem tentando explicar, né, a mudança de ação de Deus. Deus ia destruir o povo, estava certo que isso ia acontecer, mas isso era a justiça de Deus que pedia o juízo sobre aquele povo. Mas a misericórdia de Deus, diante do arrependimento do povo, fez com que a misericórdia e a compaixão sobrepujasse a justiça. Amém? Graças a Deus. O nosso Deus é um Deus de compaixão. Amém? Ele é Deus de justiça, mas Ele é Deus de compaixão. E se Ele não fosse Deus de compaixão, nós não teríamos nenhuma chance, nenhuma esperança. Jamais seríamos salvos. Mas Deus teve misericórdia daquela cidade perversa. Era um povo guerreiro, era um povo cruel, um povo assassino. Mas de repente, a graça de Deus agiu ali. A palavra de Deus agiu ali. Queridos, uma coisa fantástica para um missionário sem compaixão é ver um povo todo se converter. É uma coisa tremenda. Em 8 de janeiro de 1956, 5 missionários entraram no pequeno avião Teco-Teco, lá no Equador, com o propósito de descer numa praia, como aquele aviãozinho ali que nós vimos, e evangelizar uma tribo chamada os Aucas. Eles desceram, estavam empolgados, suas mulheres estavam orando por eles, seus filhos aguardando o seu retorno. Mas horas se passaram, dias se passaram, eles não voltaram. Na verdade, eles foram martirizados, foram mortos por guerreiros daquela tribo, Aucas, que não conheciam, nunca tinham visto o homem branco. Apesar de tudo isso, quando isso aconteceu, foi um choque em todo o mundo. A notícia se espalhou como fogo. E as ideias das igrejas se dividiram. Algumas igrejas disseram: olha, esse povo não merecia o evangelho de Jesus Cristo. Eles eram indignos. As vidas se perderam por nada. Mas sabe o que aconteceu? Aquelas 5 viúvas, 2 delas disseram: não, eles mataram nossos maridos, mas nós vamos lá falar de Jesus para eles. E foram. E Deus abençoou aquelas pessoas que mataram o seu marido. Aqueles homens se converteram, se tornaram líderes da igreja. E anos depois, eles batizaram os filhos daqueles que eles haviam assassinado. Uma história tremenda. A tribo se converteu, irmãos. Que coisa maravilhosa é a graça de Deus, a compaixão de Deus. Como Ele age, nós não entendemos. Mas é uma experiência tremenda essa de ver todo um povo se converter, a graça de Deus. Quando a igreja foi perseguida de Jerusalém, se espalhou por todo mundo, chegou em Antioquia. Sabe o que aconteceu lá? Eles evangelizaram os gregos, porque a igreja era só de judeu, mas eles evangelizaram os gregos se converteram. E o negócio foi tão sério, tão grande, tão forte, que a notícia chegou em Jerusalém. E olha que naquele tempo demorava para chegar a notícia, mas chegou logo em Jerusalém. Olha, Deus está fazendo uma coisa tremenda lá em Antioquia. E a igreja de Antioquia cresceu tanto que lá os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque era uma igreja que vivia o evangelho de Jesus Cristo, amém? Então a terceira experiência de Jonas é de ver aquele povo todo se convertendo, a graça de Deus em ação. E, gente, se isso não mexe com o seu coração, nada mais vai mexer. Ver a graça de Deus transformando vidas, povos, cidades, nações. Mas Jonas ainda não estava contente. O homem não tinha compaixão. E apesar de Deus salvar a cidade, versículo 1 do capítulo 4 diz que
E isso desagradou extremamente a Jonas. E ele orou ao Senhor. E falou: Senhor, não foi isso que eu falei, né? Por isso é que me preveni fugindo para trás. Eu estava certo. O Senhor ia salvar esse povo ruim aí de qualquer jeito, né? O Senhor é compassivo, cheio de misericórdia, benignidade, se arrepende do mal. Jonas estava bravo porque Deus era bom. Coisa estranha, né? Temos que nos alegrar pela bondade de Deus na nossa vida, na vida de outros, amém? Mas Jonas estava tão aborrecido que ele pediu a morte. Ele diz assim: peço, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Descontente com a misericórdia de Deus, com a compaixão de Deus. Alguns, além de não ter compaixão, ficam aborrecidos quando Deus manifesta compaixão. Não faça isso. Jonas chegou a esse ponto. E aí Deus deu a última experiência na vida de Jonas. Primeiro, Deus mostrou que ele era responsável por pessoas que estavam debaixo dos seus cuidados. Depois Deus mostrou para ele o que era o inferno, né? E que as pessoas que ele ia evangelizar estavam destinadas para um sofrimento tal. Depois Deus mostra para ele a sua graça, um povo inteiro se convertendo, uma cidade inteira sendo salva. E finalmente Jonas estava descontente. Aí Deus deu uma experiência também interessante. Jonas subiu no monte, diz a Bíblia que ele estava lá aguardando os 40 dias, né? Porque a pregação dele dizia: em 40 dias Nínive vai ser subvertida, vocês têm que se converter. O povo se converteu, mas ele estava esperando os 40 dias para ver se ia acontecer alguma coisa. Olha que coisa, está querendo ver o circo pegar fogo e estava querendo assistir de camarote. Subiu no monte, aí Deus fez com que uma trepadeira, uma boboreira crescesse, né? Cobrisse ali um lugar, talvez subiu numa árvore seca e fez uma sombra. E Jonas então gostou daquela planta, falou: que negócio bacana aqui, né? Eu estava no sol, mas agora de repente essa planta cresceu só para o meu conforto, para o meu prazer. E Jonas ficou muito contente. A Bíblia diz aqui que ele se alegrou, né, em extremo com aquela boboreira. Às vezes, nós começamos a valorizar tanto as coisas deste mundo, o nosso conforto, né? O nosso progresso, as coisas dessa vida, né? E tem coisas que são boas, não há problemas com isso, mas às vezes nós começamos a valorizar demais isso. Estamos correndo atrás de coisas materiais, atrás de tantas coisas desse mundo, mas nós esquecemos o principal, que é o amor de Deus, a compaixão de Deus. E essa é a nossa missão nesse mundo. Você não está aqui nesse mundo para ser um vitorioso nas finanças. Você não está aqui nesse mundo para enriquecer. Você não está aqui para conquistar bens, que você vai deixar tudo aqui. Você não está aqui nesse mundo para ser famoso, porque a fama desse mundo é efêmera. E tantos outros ideais que as pessoas do mundo têm não devem ser de um cristão. Mas o seu ideal deve ser servir ao seu Senhor. Amém? E compartilhar o seu amor, cumprir a missão que Ele te deu. Então o que Deus fez? Eu vou dar uma outra lição de Jonas. E resolveu Deus tirar todo aquele conforto que Jonas tinha, né? Versículo 7, Deus deu ordem para um outro animalzinho, dessa vez bem pequeno, um verme, subiu, né, feriu a planta, e a planta morreu e secou. Deus já tinha falado com o vento, com o mar, com o peixe, agora Deus fala com o vermezinho, e o verme obedece, e vai lá e cumpre a sua missão. É o missionário verme dando uma lição no missionário Jonas, porque ele cumpriu a missão dele, foi lá, feriu a planta morreu, e Jonas não era capaz de ficar contente com aquilo que Deus estava fazendo. E aí diz que o sol bateu na cabeça de Jonas, né?
e Jonas desmaiou e desejou de novo morrer. Melhor me é morrer do que viver. Tá? E aí então Deus faz uma pergunta para ele: escuta aqui, Jonas, é justo que você se ire por causa desta aboboreira? Né? Ele diz aqui: você não a fez crescer, numa noite ela nasceu, noutra noite pereceu, e eu não vou ter compaixão. Olha o tema do livro: não vou ter compaixão da cidade de Nínive, onde existem 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E o livro termina com essa pergunta: você não tem compaixão da aboboreira, e eu não teria compaixão de 120.000 pessoas? Deus pergunta para Jonas. E essa pergunta está no ar essa noite. Você está preocupado com tantas coisas nesta vida, mas você está preocupado com os perdidos, com as pessoas que não conhecem Jesus, aqueles que estão debaixo da sua autoridade, seus filhos, seu cônjuge, seus parentes, aqueles que estão destinados ao inferno, a sofrer eternamente a agonia que Jonas sofreu. Deus quer nos usar para que pessoas sejam transformadas, mas primeiro Ele tem que despertar em nós compaixão. Temos que nos alegrar em Deus, amém? Temos que permitir que Deus se alegre em nós, e quando nós obedecemos ao Senhor, Ele faz essa coisa maravilhosa. Ele nos mostra que Ele pode nos usar, se nós pregarmos a sua palavra, né? E a comissão foi dada a cada um de nós. Podemos fazer missões, demonstrar compaixão, agindo individualmente aonde vivemos. Cada um de nós é um missionário, e nossa missão é ter compaixão das pessoas, servi-los com coisas materiais, servi-los com a comunicação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que essa igreja tem feito muito por essa comunidade, amém? Mas, com certeza, nós podemos fazer mais. Que esse novo templo que os irmãos têm em mente construir possa ser usado para ser um lugar de compaixão, onde pessoas que estão sofrendo, seja material, física, emocionalmente, pessoas que estão em situação de fragilidade, pessoas que não têm mais esperança, possam encontrar um povo cheio de compaixão, homens e mulheres com o coração quebrantado, que querem fazer alguma coisa de valor para demonstrar o amor de Jesus Cristo, amém? Precisamos demonstrar compaixão por aqueles que têm fome, aqueles que sofrem de doenças terminais. Hoje oramos por várias pessoas, e temos que ter realmente uma batalha de oração por essas pessoas. Temos que ter compaixão de pessoas violentas, indesejáveis, invisíveis para nós. Precisamos começar a enxergar essas pessoas e entender que Deus quer alcançá-las, amém? Precisamos ter compaixão daqueles que hoje declaram que não acreditam mais em Deus, foram ganhos pelas ideologias deste mundo e parecem, num certo sentido, cegos, inalcançáveis, mas o amor de Deus, usado por nós, pode alcançar essas pessoas. Querido, faça um compromisso, comece orando, entregue-se a si mesmo para a obra missionária, contribua. Às vezes achamos que contribuir é tudo. Não, contribuir é o começo. Deus quer muito mais do que o seu dinheiro. Deus quer você
no altar do Senhor. Amém? Você tem compaixão? Talvez Deus esteja chamando você para ser muito mais do que um membro de igreja. Eu sei que dessa igreja estão saindo missionários, porque quando uma igreja se torna missionária, Deus começa a chamar pessoas, não só para contribuir, não só para orar, mas para ir. Talvez Deus esteja chamando aqui jovens, né? Quando eu era bem adolescente, uns 12, 13 anos, eu comecei a pensar, eu aceitei Jesus, né? Mas eu comecei a pensar, mas por que eu sou salvo e os outros não podem ser? Mas por que eu tenho esse privilégio? E eu comecei a perceber, né, que era um grande privilégio receber Jesus, mas esse privilégio também nos dá uma responsabilidade de compartilhar com os outros, né, aquilo que nós não merecíamos e recebemos. Nós temos que passar adiante, levar a outras pessoas. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor. Não merecemos a tua compaixão, de forma nenhuma. Mas sabemos que o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia. E que o Senhor, ó Deus, além de manifestar a sua compaixão em nossas vidas, o Senhor quer que manifestemos também a compaixão pelo nosso próximo, aqui e aos confins da terra. Ó Deus, que esse amor inexplicável, que esse amor que parece até estranho, incompreensível, possa nos mover a amar as pessoas com tal compaixão. Pedimos, ó Deus, que o Seu Espírito Santo esteja movendo vidas e corações aqui essa noite, ó Pai. Que vidas sejam transformadas, corações quebrantados diante do Senhor, vidas comprometidas com a intercessão missionária, o sustento missionário e até mesmo com a obra missionária, aqui e, se o Senhor quiser, nos confins da terra. Pedimos que o Senhor abençoe o final deste culto, ó Pai. Que o Senhor possa trazer diante do Teu altar as almas que o Senhor tocou. Que o Senhor possa fazer a Tua obra e que não haja nenhum impedimento nos corações aqui essa noite. Pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos ficar de pé, vamos cantar um cântico. Vou deixar aqui a responsabilidade do grupo de louvor. Enquanto eles cantam, eu vou fazer um convite para você, tá bom? Fique de pé. Eu vou pedir que você chegue aqui à frente, se Deus falou no seu coração. Senão não venha. Mas se Deus por acaso falou no seu coração, olha, eu não tenho compaixão, mas Deus teve compaixão de mim. O que eu vou fazer agora? Eu preciso, Senhor, de compaixão. Me dê compaixão. Me ensina com amor, com misericórdia. Eu quero ser usado por Ti. Se Deus falou no seu coração, você quer chegar diante do altar dizendo isso para Deus, venha, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem enquanto cantamos. Deus abençoe, querido. Deus abençoe.